amores? Como vai? Tudo bom? Saudade de mim? Só que não? Claro que sim. Tá. Gente, hoje eu vou começar a aula diferente. Sabe, na última aula nós falamos, né, daqueles verbos impessoais e foi bom porque eu descobri que nós temos, né, um mega escritor na nossa equipe. E legal, é muito legal a gente ver isso. Eu gosto muito de valorizar porque nós temos que valorizar os talentos. Essa pessoa já é um talento, né? E isso aí, todo mundo sabe disso, sem exagero, é verdade, né? E foi até bom, porque eu já vou deixar abrir um parênteses aqui, falando que eu acho que eu comentei isso até em uma outra aula, com o verbo no imperativo, que você não usa a primeira pessoa, mas alguns gramáticos defendem quando você usa numa linguagem poética, né? E acontecer da pessoa usar o verbo chover, né? Ele é impessoal, mas numa linguagem poética, né? Tudo é permitido. E olha só que lindo, gente. Eu falei para vocês, eu estou emocionada. E isso foi assim, bate pronto, gente, tirando onda com a minha cara, né? Como uma chuva de verão, choveste em minha vida. O céu ficou escuro, como aquele momento complicado antes de algo bom. Você veio, tomando conta de tudo, estranhando em cada cantinho, regando as flores, com suas gotas pesadas. Nossa! E como em um dia de verão, tá apaixonada, pessoal? E como um dia de verão, banhei-me da sua chuva. Dancei na mesma como uma criança inocente. E parei para observar o arco-íris que desenhastes para mim. Gente, que lindo! E ele ainda não terminou, não. Vocês querem saber quem é o autor? Posso contar? Posso, câmera? Gente, foi o Adriano. Que lindo! Olha, Adriano, sobrenome? Adriano Santos, porque pessoas importantes, gravem isso para a vida de vocês, tem nome e sobrenome. Porque qualquer pessoa é Adriano. Qualquer Adriano é Adriano. Mas Adriano Santos, só esse que trabalha comigo. Gente, que honra! Estou me sentindo honrada. Sério, Adriano, muito legal. Né? Tem que abrir aqui um parênteses, parabéns. Gente, é muito, muito, muito gratificante você trabalhar com uma pessoa que tem 1000 talentos e ainda tem tempo para fazer algo, né, tão bonito. Desafio vocês aí. Quero ver quem vai escrever um poema também. Vou devolver. Legal, né, gente? Pode falar. Top, muito legal. A gente tem que compartilhar isso, tá? Aí, vai ficar para inspiração. Quem vai escrever o seu? E usou um monte de verbos, vocês viram? Com os tempos, tudo escrito corretamente. Não corrigi nada não, tá? Não corrigi, só para deixar registrado. Vamos lá. Parabéns, Adriana. Vamos lá inspirar a galera aí, quero ver, quero o povo compartilhando, façam aí pelo menos, né? Vamos fazer um concurso, top! Vamos fazer pelo menos uma estrofe, vamos lá, vamos aí compartilhar, acho que vai ficar legal. Hoje nós vamos terminar, né, o nosso assunto sobre verbos e vamos falar de vozes verbais, tá? Vozes verbais. Nós vamos falar da transposição. Nós já falamos de voz ativa, né? O sujeito pratica a ação. Já falamos de voz passiva, o sujeito sofre a ação. Né? Até falei para vocês, gente, voz passiva, o sujeito é paciente. Paciente, lembrem-se, sempre dos hospitais, principalmente aqui do Brasil, e ultimamente, então, é muito sofrimento. Você vai lembrar quem é que sofre. Paciente. Então, voz passiva. Só existe sujeito paciente na voz passiva. Beleza? Tá? Então, o sujeito sofre ação verbal. Então, Cláudia pintou um quadro. Quem foi que pintou? Cláudia. Ela está praticando ou está sofrendo ação? Praticando. Então, voz ativa. Um quadro foi pintado por Cláudia. Agora foi pintado. O que foi pintado? Um quadro é o sujeito. Está sofrendo a ação de ser pintado. Voz passiva,
analítica, porque tem mais de uma palavra, já aprendemos isso também, tá? E pintou-se um quadro. Um quadro continua sendo pintado, continua sofrendo a ação, tá? Mas é passiva sintética, porque só tem uma palavra. Na verdade, a passiva sintética é formada por verbo mais se. Passiva sintética, verbo mais se. Passiva sintética, verbo mais se. Beleza? E aí, observações preliminares. Para eu fazer transposição não é de qualquer jeito, é outra questão, que chega na múltipla escolha, me confunde, se eu não seguir regras básicas dessa mudança. Então, fiquem atentos a isso. Primeira coisa, na mudança de voz, o tempo e o modo sempre permanecem inalterados. Então, pelo amor de Deus, vai fazer mudança, tem uma alternativa lá, uma questão para você passar da passiva para ativa, da ativa para passiva. Primeira coisa que você tem que olhar, o verbo, o tempo dele e o modo. Não pode mudar, não pode. Então, se tem uma alternativa lá que estava no presente, foi para o passado, apaga. Lembra daquele de risca? Risca, nem vou sofrer. Esse aí não serve. Já elimina, não fica quebrando, aí fica o povo lendo lá a frase toda 10 vezes. Né? 5 alternativas, Adriano, 5. Aí lê a primeira, será que é esse? Assim, não, gente, comigo é mais prático. Né? Vai logo naquela que não é, e risca logo, e nem olha para ela, vai ficar quebrando a cabeça. Primeira regra, o tempo não pode mudar, não pode. Beleza? Segundo, as frases que admitem conversão da voz verbal apresentam verbos transitivos diretos ou direto e indireto. Então, preste atenção, pelo amor de Deus. Para mudar de voz, tem que ser VTD. Ou VTD, mas é VTD, 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 VTD. Quase VTV, né? Mas não é não, gente. VTD tem que ser verbo transitivo direto. Então, a aluna comprou uma bolsa, comprou o quê? São aqueles verbos que pedem complemento. Nós vamos falar isso de novo em análise sintática, mas sem preposição, sem preposição. Eles vão direto para o complemento, tá? O verbo transitivo, o que é verbo? Vamos só fazer uma revisão breve. Verbo transitivo. A palavra já diz, ele transita. Tum, tum. Ele precisa de complemento. Intransitivo, significa não precisa. Então, o aluno saiu. O aluno saiu. Saiu cedo, saiu tarde, saiu agora. Tudo bem, mas ele saiu. Quem saiu, saiu. E foi embora e meteu o pé. Desse jeito, tá? A professora chegou, né? E acabou. Verbo transitivo. Precisa de complemento. É o verbo fofoqueiro. Pode ver como ele é fofoqueiro, perdão. Eu digo assim, gente, o Adriano comprou. Tá aí todo mundo do outro lado da câmera. Comprou o quê? O que ele comprou? Pano de fofoqueiro. Para de ficar perguntando as coisas da vida dos outros. Né? O Adriano fez, hein? Ah, fez o quê? Um poema. Ah! Viu como o verbo transitivo ele é fofoqueiro? Ele precisa de complemento, você não consegue a informação. Né? Só com verbo. Não tem, tá? Ele precisa de um complemento. E aí, nós vamos falar isso bem detalhado em análise sintática. Mas tudo bem, estou pincelando para vocês entenderem aqui. Verbo transitivo direto. O complemento, eu já sei que transitivo precisa de complemento. Transitivo direto, ele não tem preposição, ele vai diretamente. Eu digo de preposição é indireto porque tem um obstáculo ali, tá? Então, o verbo transitivo direto, geralmente a pergunta é quem, o quê. Então, eu comprei o quê? Né? Ele fez o quê? Beleza? O transitivo indireto, ó, não é intransitivo, transitivo precisa de transitar para o complemento, indireto precisa de preposição. Então, ele gosta, ó, é transitivo? Ele gosta, gente, gosta de quê? De quem? Não é isso? Então, transitivo. Indireto porque, olha a preposição aí, de quem, para quem, a quem. Sempre vai usar preposição. Deu para pincelar? Deu para revisar? Acho que sim, né? Então, olha só. Para mudar de voz, eu só consigo, somente
com verbos transitivos diretos. E, direto e indireto. Só. Primeira regra básica, tem que ser VTD. Tem que ser. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Tá bom? Esquema prático. Vamos lá. Como é que eu faço para mudar? Regrinhas. Adoro aquelas regrinhas, né? Tem que seguir. Lembra do regular e irregular? Segue regra e tal. Da voz ativa para a voz passiva analítica. Esquema prático. Primeira coisa que você vai fazer, você vai contar os verbos. É sempre assim, gente. Se na ativa eu tenho um verbo, vão virar 2. Gente, pega isso nas questões de prova. E outra coisa, a Banca Militar também adora colocar questão assim. Não sei se a aula vai para eles, mas de qualquer forma, deixa aí para quando quiserem. Então, olha só, cai sempre. Aí você, pô, mas aqui agora tem 3 verbos, aí você fica confuso. Caraca, como é que eu vou saber qual é o certo? Primeira coisa, tempo não altera. Pronto, como é que eu faço para mudar? Regrinha básica. Se tinha um verbo na ativa, vão virar 2. Se tinham 2, vão virar 3. Se tinha 1, pode virar 3? Pode, gente. Então, não, você pediu 1 em 1, por favor. Sabem contar, né? Eu vou chamar o professor de matemática. Por favor, né? Então, olha só. Um verbo, vão virar quantos? Na ativa era 1, vão virar quantos? 2. Ó, gente, o professor de língua portuguesa sabe contar. Eram 2 e agora? Vai continuar 2? Pode continuar 2? Não, vai virar 3. Fácil isso? Precisa de fazer muito exercício para isso, não dá para entender. É só até 3 que tem que saber contar. Identificar o tempo e o modo que eu já falei para vocês. Muda? Não. Então, gente, peguei a minha questão, vou seguir esses passos aqui, eu não vou errar. O meu índice de erros vai diminuir. Lembra que eu vou eliminando? Então, olha só, eu olho assim, era um verbo, só pode virar 2. Tem alternativa com 3, serve? Não, já arrisco essa. Vi o tempo, alterou o tempo e o modo, serve? Às vezes você acerta só por isso aqui, ó, só eliminando. Não precisa nem fazer mais nada, já acertou. Inverter os termos inicial e final, tá? Então, olha só, Cláudia pintou um quadro. Vamos lá, tá na voz ativa. O que eu fiz? Ó, Cláudia, peguei... Primeiro, olha aqui, ó. Era um verbo. Viram quantos? Era 1, vira quantos? 2. Tem 2 aqui? Sim! Olha para o tempo. Pintou. Pretérito perfeito. Foi pintado, que aqui sempre vai estar no particípio. Lembram disso? Tá certo. Foi. É pretérito perfeito? Sim. Então, não mudou o tempo. Perfeito. E agora é só inverter os termos. Olha que coisa difícil de fazer, gente. Ó, Cláudia vira o agente, que a gente chama de agente da passiva. Gente, olha só. Estou procurando agente da passiva. É quem pratica ação na voz passiva, por isso é agente. E agente da passiva já está dizendo de quem é o dono. Só vai existir na voz passiva. Assim, faz essas perguntinhas antes de responder, não fica quebrando muita cabeça, não. Agente da passiva. Se o dono é a passiva, eu só vou procurar agente da passiva na voz passiva. Eu sou meio prática, entendeu? Não fica inventando história. E agora? Um quadro vira o sujeito. Então, ó, um quadro foi pintado por Cláudia. Difícil isso? Vamos lá. Cláudia pintou um quadro, né? Aí ali ele mostrou como é que ficou, não mudou, né? Então, ó, mesma coisa, ó. Cláudia mudou os termos, o tempo permaneceu o mesmo. Cláudia pintará um quadro. Eu poderia colocar assim, ó, um quadro foi pintado. Olha a pegadinha na prova, eles colocam, hein? Eles colocam. Você vai lembrar de mim quando for fazer questão, você vai lembrar. Ó, poderia ser foi pintado? É, professora, tem um verbo, tem 2. Pois é, você esqueceu da outra regra. Tá no futuro, tá no futuro. Cuidado. Tá? Cláudia está pintando um quadro. E agora? Quantos verbos até aqui? Quantos? Quantos? 2. Pode permanecer 2? Não. Então, eu já vou lá todos eles que tem 2 e não serve. Pode ficar 1? Não. Da ativa para passiva aumenta.
Então, ó, eram 2, agora tem que ter 3. Então, um quadro trocou os termos e está sendo pintado por Cláudia. Ó, está, permaneceu. Posso mudar? Poderia botar assim, um quadro estará sendo. Não, o tempo permanece, o modo também. Fácil, gente. Muito fácil. Atenção. Ele entregou o livro ao professor. Vamos lá, o que aconteceu aqui? Eu tenho VTDI, por quê? Quem entregou? Ele, sujeito. Entregou o quê? O livro, VTD. Ó, entregou o quê? A quem? Ao professor. A alguém. Olha a preposição. Então, como é que fica? Ó, o objeto vira sujeito. O livro era um verbo, viram 2. Foi entregue. O tempo permanece o mesmo. Foi entregue por ele. Olha os termos certinhos que eu tenho que trocar. É sempre o sujeito e o objeto direto. Foi entregue por ele ao professor. Beleza, gente? Fácil isso? Sim, se eu ficar atento, se eu seguir esses macetes bobocas, eu não vou errar. Ó, ali, já esqueci que eu botei setinha. Cuidado com os verbos impessoais. Havia 10 alunos na sala. Haver, nós estudamos na aula passada, verbos impessoais. Somente na terceira pessoa do singular, né? Ele é VTD. Havia o quê? 10 alunos. A oração é sem sujeito, não tem sujeito. Oração sem sujeito não admite transposição. Não tem sujeito sem transposição, mesmo sendo VTD. Voz ativa para passiva sintética. Gente, esse aqui é o mais difícil de todos, só que não. Retira-se o sujeito e acrescenta o si. Por isso que é verbo mais si. Então, ó, Cláudia pintou um quadro. Como é que fica? Tirei o sujeito, faço o quê? Não ficou pintou um quadro? Ó, olha que difícil. Olha que difícil. Pintou-se um quadro. Só isso. Então, voz ativa para passiva sintética. Professora, como é que eu vou lembrar aquela parada de 1, de 2, de 3, de 4? Só você lembrar. Só tem mais de um verbo na passiva analítica. Analítica. Mais de um verbo. Sintética, síntese. Diminuiu. Verbo, por isso que é sempre, sempre. Sintética é verbo mais si. Só que não é o si com i, né? Verbo mais si. Verbo mais si. Para ser passiva sintética, tem sempre essa estrutura. Sempre. Então, o que eu faço? Elimino o sujeito e boto o si. Simples assim. Tá? Vamos lá. O governo aprova a nova lei. O que eu faço, gente? Tiro o sujeito. Joga fora. E agora eu faço o quê? Boto si. E acabou. Ó, é importante checar a concordância verbal. Cuidado com isso. O aluno concluiu os exercícios. Prestem atenção aqui. Risquei o sujeito. Concluíram-se os exercícios. Por que aqui foi para o plural? Porque aqui é o sujeito. Na voz passiva. E o verbo sempre concorda com o sujeito. Tá? Concluíram-se os exercícios. E por isso é que tem as placas por aí, né? Vende-se casas. Não vende-se casas. Ficou na dúvida? Olha só, não está na voz passiva? Casas são vendidas, não é casa é vendidas. Casas são vendidas. Exercícios são concluídos. Então, o verbo tem que ir para o plural porque aqui existe sujeito na voz passiva. Deu para entender? Tá? Não admitem transposição. Então, ó, verbo transitivo indireto é óbvio, porque eu já falei que só pode ser VTD, né?
Verbo intransitivo, também não. E nem verbos de ligação. Porque só pode ser VTD. Né? Ah, já acabou? Ah, mas eu esqueci de mostrar o outro lado. Espera aí, então volta, não tem problema. A gente traz para o outro lado. Professora, mas e se fosse o contrário, né? Se eu fizesse o contrário, eu tivesse que fazer a transposição da voz passiva para a voz ativa. Agora você vai fazer o caminho inverso. Se eram 3 verbos, diminui 1, vão ficar? Se eram 2, 1. Se eram 3, pode ficar 1? Não, gente, é de 1 em 1, por favor. Tá? Então, olha só. E a regra é a mesma. Vou inverter os termos. Então, ó, o que eu vou fazer? O inverso. Estou fazendo o inverso agora. Um quadro foi pintado por Cláudia. Quero transformar na voz ativa. O que eu vejo? Os termos, inicial e final. Foi, tá no passado. Tenho quantos verbos? 2. Se eu vou fazer ao contrário, tem que ser 1. E o tempo, a regra do tempo inalterado é o mesmo, mudança de termo é o mesmo. É a mesma coisa. Cláudia pintará um quadro será pintado, aqui é a mesma coisa. Aqui, um quadro está sendo pintado. Está na voz passiva. Quero passe, está na voz passiva, eu só posso, se eu vou mudar de voz, gente, é óbvio que eu só vou passar para ativa, né? Mas tudo bem. Ó, um quadro está sendo pintado. Tenho quantos verbos? Quantos verbos? Primeira coisa que eu conto. Quantos eu tenho? 3. Vai passar para quantos? Obrigatoriamente. 2. Só fica assim. Não tem 4, 5, nada disso, tá? Então, viram 2. Então, obrigatoriamente, eu tenho que procurar a opção que tenham 2. O tempo inalterado, trocam os termos, tudo a mesma coisa. Deu para entender, gente? Ficou fácil? Fácil, né? E aí, gente, essa foi rapidinho, viu? Acabou, 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 acabou. Gostou do verbo em si? Reflexão. O homem que não cultiva o hábito de pensar desperdiça um dos maiores prazeres da vida e não consegue aproveitar o máximo de si. Eu acho que eu faço vocês pensarem bastante. Né? Thomas Edison, quem foi Thomas Edison? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Né? Olha, quanta luz, né? Thomas Edison. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixem seus comentários lá. Beijão.